A gente vai falar hoje então do quê? Do nosso tempo, das linhas do tempo, né? E como que a gente pode usar o nosso tempo ao nosso favor, principalmente nesse momento que quando você vê, né, se der um espirro já tá lá, já vamos estar lá em dezembro. Esse ano vai ser um ano muito corrido, né? Ele tem muitos eventos, né, que trazem aí para a consciência da gente. Então, vão ser movimentos aí muito fortes para 2026, né? Existem algumas técnicas, né? E principalmente com os dragões, a linha que a gente chama de Baby Dragons. E os Baby Dragons, eles trabalham não só na energia ligada às pessoas, né, aqui no presente e aqui agora, mas realmente eles trabalham. A gente fala que os Baby Dragons, eles são um mistério, né, dos dragões, porque eles trabalham dentro das dimensões e nas linhas de tempo. Então, imagina que se eu conseguir curar algo que está lá atrás na minha linha do tempo ou numa vida passada, porque se você for trazer para a consciência hoje, na história, né, do que a gente chama de karma, né, das repetições kármicas, o que seria um karma? É uma repetição de algo que aconteceu no passado, que enquanto eu não tenho uma saída ou uma visão mais elevada daquele processo, a gente continua numa repetição e no ciclo de repetição. Então, se você começa a trabalhar com a energia da linha do tempo, e na linha do tempo eu consigo trabalhar lá atrás o que aconteceu para criar uma nova linha do tempo aqui no futuro, eu consigo gerar novas linhas do tempo. Então, na medida que a gente vai conseguindo, né, na energia do campo quântico, da consciência energética do tempo, eu consigo, a partir da limpeza de uma memória que está lá atrás, que está gerando aquele processo de mesma sintonia, de mesma situação, para que não precise mais gerar essa mesma sintonia ou essa mesma situação no seu presente e gerar linhas do tempo, que eu chamo de linhas do tempo looping. Porque se você for ver, você se prende num momento temporal onde você fica em looping. Até você conseguir limpar aquela história, entender o processo e soltar. Só que isso quando você faz ou com a energia dos dragões através dos Baby Dragons, ou também existe uma outra técnica chamada apometria. Na apometria a gente trabalha exatamente nos aspectos, principalmente das linhas temporais, né? Então, é possível gerar novas opções temporais a partir da limpeza da nossa consciência. E quem sabe até lá no futuro, né, já que a gente está falando, né, também, quem sabe a gente não consegue também fazer linhas temporais saindo da necessidade de criar sofrimento, culpa e mesmo a história numa repetição de padrão ali, limpando as nossas memórias ancestrais e também as nossas memórias coletivas. Mas ainda estamos no momento dessa limpeza das nossas memórias pessoais. E aí é bem interessante porque quer dizer então que dependendo do peso da nossa memória, dependendo do peso dessa consciência que faz você entrar em looping temporal, você fica rodando como se fosse um magneto, né? Rodando naquela história. E aí você pode mudar de cidade, mudar de país, trocar de namorado, trocar de casa. A história se repete porque ela está dentro de você, ela não está fora de você. E muitas vezes, se você for perceber hoje na humanidade, a humanidade tem loopings temporais, porque a gente está, né, se você for ver, a gente está em 2026, mas muita coisa a gente está em repetição e em padrões ali igual como a gente esteve no passado, né? Há 20, 30, 50 anos atrás, repetindo a mesma história. E aí, infelizmente, ainda não conseguindo trazer uma solução mais adequada, né? Então, se você já está mais consciente dessa capacidade, dessa mudança, se você também sente que para você chegou, né, desse looping temporal, de ficar vivendo sempre a mesma história, sempre a mesma, né? Tá na hora de você realmente
se permitir entrar em contato com essas egrégoras, né? Porque racionalmente o ser humano sozinho ele não consegue, né? Então é nesse ponto que ele precisa de ajuda, porque ainda o ser humano ainda não tem capacidade de alterar o tempo, né? O único jeito que ele altera o tempo é pela velocidade, mas não tem como mudar a nossa velocidade toda hora, né? Então está em velocidade da luz, né? Então, a gente trabalha nessas alterações de temporais através da nossa alma, né? Da nossa alma em conexão com os mestres e os mentores e a energia deles que é capaz de abrir essas linhas temporais para ajudar a limpar os pesos da nossa consciência e dessas histórias que se repetem. E quando você for ver, você fala assim, gente, mas eu fiz tudo, eu usei todas as técnicas, usei Ho'oponopono, usei, né, fiz coaching e tal, e tá vivendo a mesma história, né? Então, você vê que muitas vezes repetir o mesmo padrão não significa questão de comportamento, né? Mas realmente é uma questão de memórias celulares que nós carregamos, e essas memórias celulares, elas fazem você repetir em looping temporal. Né? E aí, enquanto você não toma consciência do que você precisa aprender, ou qual caminho, ou comportamentos, ou percepções que você precisa mudar da história, o looping continua. Até o momento que você entende, aquela coisa se dissolve, ou tem algum processo de cura, e aí sim você se solta e é liberado esse looping, né? Esse nó temporal. Então, se você sente, né, que para você esse ano chega de repetir os loopings temporais, chega de repetir aquilo que você sempre está vivenciando, e parece que por mais que você se esforce, por mais que você tente colocar um comportamento diferente, aí as coisas têm mais dificuldade de mudança. Em fevereiro a gente vai ter o primeiro curso dos dragões aí para quem já quer conhecer um pouquinho mais toda a egrégora dos dragões ali. Então vai ter os dragões, baby dragons, estrelas, elementais, né, na mandala, que é o módulo 1 e 2 da mesa turquesa, né? Então é o primeiro módulo ali para a gente da linha de terapeutas, né? Mas para qualquer pessoa você pode fazer. E nessa mandala ela é fantástica, exatamente porque ela tem esse trabalho dessa linha temporal. Isso vai ser em fevereiro, né? E em março nós vamos ter o curso de apometria xamânica estelar com Nazareno Sabino. Então também, se você, né, gosta da apometria, né, gosta da energia do xamanismo, gosta da energia dos seres estelares para apoiar esse processo, põe aí na sua agenda para em março estar fazendo o curso de apometria, porque tanto na mesa dos dragões da mesa turquesa, né, quanto na apometria é possível trabalhar essas linhas de looping temporal para que você possa realmente esse ano liberar esses nós e trabalhar uma nova linha do tempo para você. Porque senão é aquilo que acontece. Se aquele nó não é desfeito, você sempre vai estar vivendo a mesma história, o mesmo processo. Só mudam as pessoas, só muda um pouco ali de cidade, de país, mas o processo, a dinâmica, toda a situação continua igual. Porque dentro das suas memórias celulares é como se você não tivesse saído desse tempo. Então, parte da sua alma fica presa ali porque ainda não resolveu aquela situação. E na medida que a alma resolve aquilo, aí sim ela cria uma linha do tempo onde ela não precisa mais gerar essa situação, e aí a gente fala que é uma linha do tempo mais saudável, né? Então você consegue realmente gerar novas linhas do tempo dentro de você. Uma dragona que ajuda bastante com a nossa relação com o tempo é a turquoise. A turquoise, ela traz a energia do equilíbrio, mas também ajusta o seu ritmo, né? Então, ela ajusta o ritmo para organizar tarefas e o seu desempenho e estresse, sem desespero e sem estresse. Respire, seja otimista, há tempo para tudo, né? Então,
A turquoise, quando você precisa de um pouco mais de tempo, né? Precisa dar uma alongadinha, assim. Você tá lá no trânsito, você tá atrasado, fala, ai, com turquoise, né? Dá uma alongadinha aí no tempo. Você pode pedir ajuda para ela, que ela pode estar lá dando uma alongadinha ali para você conseguir chegar e fazer aquilo que você precisa, né? Mas também para ajudar você a lidar com alguma coisa ali que você tá na urgência, na pressa, e também para você sair do desespero, né, de achar que não vai ter tempo para nada esse ano também, né? Vai ter, vai dar tudo certo, né? No final, a gente vai estar feliz no fim de 2026. E o outro dragão que eu queria trazer hoje também é o dragão Liberty. O dragão Liberty é o dragão da liberdade. E ele fala que está aqui para libertar das amarras da submissão e da codependência. Vem incentivar a trazer mudanças saudáveis na sua vida. Então, o dragão Liberty, junto com a turquoise, ele vai ajudar você ali na sua linha do tempo a liberar essas histórias de dor, a liberar essas histórias de sofrimento, a liberar essas histórias que se repetem na sua família ou se repetem nas suas vidas, e aí você sair dessas linhas para realmente gerar nova liberdade. E também, né, para que a gente entenda que a gente é livre para cocriar um mundo melhor para a gente. Em vez da gente ficar olhando as notícias ali, tá lá em sofrimento, porque, né, pode ser que, né, em 2050 vai explodir tudo. Vamos ter a visão de uma nova oportunidade para todo mundo, mas principalmente manifestar essa linha do tempo aonde podemos ter uma vida mais saudável, né? A gente não precisa estar determinado no que foi falado lá atrás. Eu acho tão engraçado, né? Porque as pessoas gostam de gente que determina a coisa. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E vai perdendo a sua força e a sua capacidade de entender que todos nós, a todo momento, a gente pode cocriar. A gente pode mudar, a gente pode fazer diferente. E essa é a coisa mais bonita, né, do ser humano, porque ele não é um aspecto onde tudo está determinado e aí a sua vida é um livro que você só precisa seguir o que alguém mandou você fazer, né? Todos nós temos uma centelha divina, todos nós temos uma luz, né, do Criador dentro de nós, então nós somos criativos de fato, só que para gerar essa criação, a gente precisa aprender a ir para dentro, né? Porque a nossa criatividade está dentro de nós, não está fora. Então, muitas vezes a gente procura coisas fora que vão resolver essas questões, mas muitas vezes tudo isso está dentro da gente, né? E aí esse desafio de conseguir acessar essa luz para fazer todas essas mudanças acontecerem, e aí a gente realmente conseguir, cada um de nós, construir um pedacinho de luz ali, e um pedacinho por pedacinho, né? Eu acredito que mais para frente a gente consiga melhorar. Mas vai depender também, né, se as pessoas quiserem, porque às vezes eu acho que, né, pelo menos parece, né, que as pessoas gostam de mais drama e menos luz, né? Quanto mais drama, mais audiência, né? Então, trabalhar essa saída de drama, gente. Vamos para a luz, vamos para a consciência, vamos para ver que a gente pode ser melhor, que a gente tem potenciais, que a gente pode mudar e aceitar que essas mudanças, elas vêm primeiro através de nós, né? E no nosso aceite de aceitar a nossa luz interior para facilitar essas mudanças, né? Então, começa pelo básico, que é reconhecer essa luz em você, certo? Gente, se vocês quiserem mais informações, né, principalmente dos atendimentos de apometria, dos atendimentos com a mesa de dragão, né, quer limpar essas histórias aí de repetição, manda um WhatsApp pra gente no 11 96767 4841, 11 96767 4841. Também, se você quiser mais informações sobre o curso da Mesa dos Dragões, o curso da Apometria Xamânica Estelar, manda mensagem que a gente vai estar ali explicando para vocês como funciona, né? Porque todos esses cursos depois vocês vão poder aplicar em vocês e nas pessoas, né? Então, é um curso que vocês vão poder usar muito e vão poder limpar muitas questões ali, né? A gente está ainda
num momento que está depurando muita coisa, está limpando muita coisa. E quanto mais limpeza a gente faz de um modo consciente, menos sofrimento a gente tem, porque a gente pode limpar tudo isso de uma forma inconsciente, né? Então passa pelo processo, mas não sabe por que passou, ou a gente começa a perceber e falar, então era por isso, né? Eu passei, ainda era por aquilo. E você começa a entender que muitas vezes a gente não precisa passar pela dor, né? Porque a dor, na verdade, é um apego muito forte que a gente tem sobre algo, sobre um ponto de vista, sobre um processo, e que a gente tem dificuldade de soltar. E aí, quanto mais dificuldade de soltar, mais dói em nós. Então, com uma postura mais aberta, mais entregue, mais, né, num caminho de aceitação, a gente consegue deixar que as coisas antigas realmente se soltem da gente para realmente abraçar o que é o nosso caminho de fato, né? Então, existe esse movimento acontecendo, principalmente porque Plutão agora, né, segue em Aquário, e a gente teve uma energia muito forte em Aquário por esses dias, né? Acho que foi dia 17. E no próximo dia 17 a gente também vai ter Saturno e Netuno em grau zero, em Áries, e também eclipse solar, né? Então vai ser um dos primeiros eclipses solares no eixo Aquário-Leão. Então também vai ser forte, vai ser um momento de abertura dessas novas energias e dessas novas linhas do tempo que estão chegando. Mas para que a gente entre realmente nessas novas linhas do tempo, nós vamos precisar ter todo o tempo antigo solto e liberto dentro de nós, senão vai dar uma colisão ali, vai colidir essas energias, e aí a gente não vai saber onde a gente está. Então, fala, opa, eu tô aqui, eu tô lá, tô aqui, tô lá. Não, você vai estar no tempo que você precisa estar, que vai ser o tempo para o teu crescimento e para a tua evolução e o melhor possível. Mas para isso você vai precisar soltar essas energias antigas para se preparar para receber aquilo que às vezes nunca chegou na Terra, ou são energias muito novas, né? Cada vez mais cristalinas, cada vez mais criativas, mas cada vez mais necessitando que para receber essa energia que a gente tenha coerência e aceitação, né, dessa fluidez em nós mesmos, né? Então é um trabalhinho aí que acontece, mas vai dar certo. Também, se você quiser, tem o nosso Instagram, lá tem os cortes, tem né, quando a gente faz as lives, tá na @Hathor_Spaco. Você pode mandar direct, pode perguntar, mas principalmente, gente, siga a gente, né, nos nossos canais, é muito importante, porque cada vez que você segue, você vai estar apoiando esse conteúdo, e para a gente é muito importante saber que você quer que esse conteúdo continue, para a gente poder gravar mais, fazer mais vídeos, né, e também quando vocês perguntam, isso ajuda também a gente a saber quais são as suas dúvidas, o que vocês querem saber de mais informação aí, né? YouTube é o @SpacoHathor, tudo junto, né? Então lá tem os vídeos mais longos, todos os vídeos aqui da rádio, né? Se você perdeu algum vídeo em alguma sexta-feira, né? Tem lá todos os vídeos. E o nosso podcast também, que é lançado segunda-feira às 10 da manhã. Então tem sempre um convidado, alguém que fala sobre a vida dele, ou sobre a história, ou sobre o que tem de conhecimento, mas principalmente nessa visão dessa questão das estrelas, dessa questão, né, de novas, do que cada um tem nessa sua energia estelar e o que tem feito com essa energia estelar, né, para a vida, como que ela integra isso na vida, porque o nosso desafio às vezes é ter toda essa energia estelar e não saber o que fazer com isso, né? Então, o podcast Energia Estelar é exatamente para a gente trabalhar e as oportunidades, né, e você conhecer pessoas, né, que têm essa energia e vão criando a vida delas de uma forma muito interessante e bem legal. Para alinhar, então, você na sua linha do tempo hoje, a gente vai mandar a energia e a vibração de Turquoise e Liberty.
E aí, junto com Liberty, você pode estar com a frase hoje: eu me liberto de tudo aquilo que não é para o meu bem maior na minha linha do tempo, né? Então, faz essa frase, né, para essa semana ou para o dia de hoje, para limpar essa linha do tempo, pedindo para o Liberty, para a Turquoise, liberar o que já pode ser liberado da sua linha do tempo, para você conseguir ver como o seu tempo vai fluir mais rápido, como você vai conseguir usar o seu tempo de uma forma mais estruturada. É muito interessante como parece que não, né? Porque teoricamente o tempo ele é uma coisa bem estruturada no sentido da sua medida, mas na verdade a percepção e principalmente quando a gente tem uma aceleração desse processo energético, o tempo ele tem uma alteração muito interessante. Às vezes pode ser uma alteração para mais, então parece que foram 10 minutos, mas aí vai 1 hora, ou às vezes parece que foi 1 hora, mas na verdade foi 10 minutos. É muito interessante como começam a fazer essas alterações e você vai percebendo ao longo, né, do trabalho, de cada vez mais que você vai trabalhando, mas principalmente para te soltar dos destinos criados nas linhas do tempo passado e que fazem você estar em looping energético nesse processo, né? Então, se você quiser, né, quer passar por atendimento, quer fazer os nossos cursos, tem muita coisa que é exatamente para apoiar você, né? E também quem sentir aí no coração, porque estamos num momento onde a gente pode fazer muita mudança dentro de nós, né? Muita mudança e sair das determinações que foram colocadas como se fossem regras, né? E a gente sair dos dogmas, sair das regras e trazer mais liberdade também, liberdade temporal, né? Já pensou se você tivesse tempo para fazer tudo o que você queria? Ia ser maravilhoso, né, Pedrão? O tempo que de sobra, assim, ia ser maravilhoso. Então, vamos começar a poder ter tempo para fazer tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você quer, aquilo que você deseja, né? Parar de perder tempo com coisa boba, né? E focar realmente nas coisas importantes que você precisa fazer. Você vai ver que você vai conseguir ter um caminho maravilhoso, porque a nossa relação com o tempo ela é importante, porque o tempo gera frequência, gera hábito, e esse hábito é o que vai fazer você gerar energia, personalidade e mudanças na sua vida, né? Então, o tempo ele é uma dimensão muito importante do ser humano, porque ele exige esse processo em nós, né? O hábito, a frequência e a mudança de consciência através da frequência, né? Então, pode ver por que você mantra, por que você fica repetindo, né? Crianças também, para aprender uma coisa, elas repetem várias vezes a mesma coisa para chegar naquela compreensão. Então, o tempo ele é muito importante e aí o seu desafio é de saber o que você está fazendo com o seu tempo para ele ser cada vez melhor para você, certo? Então, gente, espero que vocês usem o tempo com bastante sabedoria hoje. Uma ótima semana. Gente, um grande abraço para vocês. Até mais. Tchau, tchau.